Olá pessoal, dando aí continuidade à nossa aula sobre babesiose. A babesiose canina tem como agente etiológico Babesia canis e Babesia gibsoni. A doença também é conhecida como piroplasmose canina. O termo piroplasmose deriva de piroplasmida, que corresponde à ordem de Babesia, ou ainda como peste de sangrar. Isso porque a infecção pelo babesídeo cursará com quadros de trombocitopenia em cães. A trombocitopenia é a diminuição da concentração plasmática de plaquetas. As plaquetas, elas estão relacionadas com resistência vascular periférica. Assim, quando verifica diminuição sérica de plaquetas, o endotélio vascular torna-se mais frágil e propenso a romper, favorecendo aí quadros de hemorragias. É muito comum, a ocorrência de petequias como sinal clínico da babesiose. A causa da trombocitopenia ainda não está totalmente elucidada. Porém, autores têm afirmado que a infecção por Babesia induz reações imunomediadas no hospedeiro, culminando então com a deposição de anticorpos na superfície de plaquetas. Como consequência a esta deposição, os anticorpos acabam marcando as plaquetas para serem destruídas no fígado e no baço por macrófagos residuais. A babesiose canina geralmente está associada a infecções por rickétsias, como Ehrlichia canis ou Anaplasma platys, que tem como vetor o mesmo que o de Babesia, que é o carrapato. Na imagem à esquerda, é possível observarmos, através de microscopia óptica, a presença de hemácias parasitadas, portando no seu interior inclusões típicas do parasito, denominadas merozoítos. Aqui observamos a presença de merozoítos fora do eritrócito. Isso ocorre imediatamente após
hemólise da célula parasitada. Ao lado, a presença de um monócito infectado por Ehrlichia canis. No interior da célula, observamos a inclusão típica do parasito denominada mórula. Tá? Então, Ehrlichia canis é um parasito de monócitos de cães. Já na Plasma platis é um rickettsiáceo que infectará plaquetas. A transmissão de babésia em cães se fará principalmente durante repasto sanguíneo de ripcéfalos sanguíneos parasitados. Estes atuarão como vetores biológicos e hospedeiros definitivos dos agentes patogênicos. São carrapatos trioxenos, apresentando durante o seu desenvolvimento a participação de 3 hospedeiros, que poderá ser o mesmo hospedeiro. No carrapato, o protozoário demonstrará capacidade em realizar transmissão transestadial e transovariana. Nesse contexto, tanto larvas, ninfas, quanto carrapatos adultos estarão envolvidos na propagação do patógeno para um novo hospedeiro vertebrado. A babesiose canina cursará com inúmeros sinais e sintomas no hospedeiro, dentre os quais destacamos a febre. A febre decorre em consequência do processo de hemólise intravascular. Com a hemólise, verifica o extravasamento de hemoglobina, bem como de substâncias pirogênicas, que cursarão ao nível hipotalâmico em febre. Anemia, decorrente aqui do processo de hemólise intravascular. Então, as hemácias parasitadas serão lisadas durante etapa de proliferação parasitária. E um quadro de hemoglobinúria, caracterizado aqui pela presença de hemoglobina na urina. Isto decorre em consequência da hemoglobinemia, verificada devido
ao processo de hemólise intravascular. Outros sinais e sintomas relacionados à infecção: icterícia, classificada aqui como pré-hepática, porque decorre de um processo hemolítico. Hepato e esplenomegalia, que é o aumento do volume do fígado e do baço, em consequência que há reações imunomediadas. Sintomas neurológicos, principalmente aqui relacionados à infecção por Babesia canis, que tem aí um comportamento viscerotrópico bastante comum ao observado em Babesia bovis, e quadros de nefropatias, em virtude aqui ao efeito anóxico causado pela anemia, né? Então a anemia culminará com déficits na taxa de perfusão renal, comprometendo aí a oxigenação do órgão, e isso por si é suficiente para causar quadros patológicos no órgão, bem como, associado a isto, a deposição de pigmentos férricos, em consequência aqui a filtração glomerular da hemoglobina. Na necrópsia de cães portadores, é comum observarmos mucosas e serosas pálidas, esbranquiçadas ou amareladas, em virtude aqui do processo anêmico e ictérico, respectivamente. A infecção em cães poderá apresentar evolução subclínica, crônica, aguda, hiperaguda e fatal. A doença hiperaguda, ela é bastante comum, quer dizer, ela é bastante incomum e raramente observada em cães adultos. Quando presente, a forma hiperaguda acometerá principalmente filhotes, estando geralmente associada a intensa parasitemia e histórico de alta infestação por carrapatos. Os animais acometidos poderão manifestar resposta inflamatória sistêmica severa, mediada aqui por anticorpos, bem como coagulação intravascular disseminada, com quadros de hemoglobinúria e icterícia. A forma aguda, ela é mais comum e estabelecida tanto por Babesia gibsoni quanto por Babesia canis. E os seus sinais clínicos incluem anemia,
trombocitopenia, icterícia e espleno e hepatomegalia, além de hemoglobinúria e febre. Cães que recuperaram da forma aguda da infecção tornar-se-ão agora portadores crônicos da infecção. Geralmente mostram-se assintomáticos, mantendo baixa parasitemia, sem detecção do agente ao esfregaço sanguíneo. Porém, quando submetidos a condições imunossupressoras ou infecções concomitantes, estes animais poderão desenvolver febre, anorexia, perda de peso, além de anemia, edema, esplenomegalia e, mais raramente, hemoglobinúria, petequias, icterícia e movimentos de pedalagem e ou coma, em consequência de uma síndrome neurológica estabelecida. No Brasil, a forma subclínica é provavelmente a apresentação mais comum e mais predominante entre cães portadores. Tem aí uma grande importância na manutenção da enfermidade, já que estes animais apresentam-se normais ao exame físico e à pesquisa direta do parasito em esfregaço sanguíneo. E a forma fatal, que decorre aí geralmente de uma síndrome neurológica, então sendo mais comumente observado durante infecções por Babesia canis, que apresenta comportamento viscerotrópico. O diagnóstico poderá ser clínico, mediante a interpretação dos sinais e sintomas clínicos, dentre eles febre, perda de peso, anemia, icterícia, hemoglobinúria, associada à presença de carrapatos, ripcéfalos sanguíneos. O diagnóstico conclusivo só poderá ser estabelecido mediante a realização de métodos laboratoriais, diretos ou indiretos. Como método direto de diagnóstico laboratorial, destacamos o esfregaço sanguíneo de sangue periférico, que apresenta aqui uma alta especificidade, porém uma baixa sensibilidade, sendo indicado em infecções agudas, que apresenta alta parasitemia, ou métodos moleculares baseados na reação em cadeia da polimerase. Este método, por sua vez, apresenta alta especificidade e
sensibilidade. E como métodos indiretos, testes imunossorológicos baseados na reação de imunofluorescência indireta, RIF, ou baseado nos testes imunoenzimáticos de ELISA. Estes testes, por apresentarem maior sensibilidade, são indicados durante infecções crônicas do agente. Como diagnóstico diferencial, destacamos aqui principalmente a erliquiose monocítica canina, tá? Uma vez que os sinais clínicos causados por erlíquia se assemelham com aqueles causados por babésia. O tratamento, então, da babesiose canina poderá ser feito mediante a administração em dose única por via intramuscular do dipropionato de imidocarb. Este fármaco sabidamente apresenta efeito babesicida, mostrando-se eficaz tanto para Babesia canis quanto Babesia gibsoni. Temos ainda o aceturato de diaminazeno em dose única por via subcutânea ou intramuscular. Sabe-se que este medicamento apresenta efeito tanto babesicida quanto riqueticida, então sendo também eficaz para o tratamento da erliquiose canina. Porém, preconiza para o tratamento da erliquiose canina uma oxitetraciclina, pertencente aqui ao grupo da doxiciclina, tá? Então, tratamento de eleição para erliquiose é a doxiciclina, administrada via oral, uma vez ao dia, durante 3 a 4 semanas. É imprescindível para a prevenção da babesiose e da erliquiose o controle químico de carrapatos, que se fará tanto no ambiente quanto no hospedeiro, tá? Já que atuam como vetores biológicos dos agentes envolvidos. Babesiose equina, causada aqui por Babesia cabali. A doença e a Theileria equi. A doença também é conhecida como piroplasmose equina ou nutaliose equina, acometendo equídeos de maneira geral. Os equinos mostram-se mais suscetíveis
ao desenvolvimento da doença clínica em relação aos asininos e muares. A imagem em destaque caracteriza a presença de hemácias parasitadas, portando no seu interior inclusões parasitárias típicas do agente, aqui representadas por formas de merozoítos. Bom, como agentes etiológicos aí da Babesia equina, destacamos a Babesia equi, atualmente reclassificada como Theileria equi. Tem como principal vetor biológico e hospedeiro definitivo o carrapato do boi, Rhipcephalus, Boófilos, Micrópolis. Sabe-se que tal agente apresenta a capacidade de realizar no carrapato transmissão transestadial. No entanto, a transmissão transovariana ainda não foi confirmada. Então, não é aceita por autores. Tanto larvas, ninfas, quanto adultos de Rhipcephalus micrópolis atuarão na vetorização do agente. Segundo autores, Theileria equi poderá ser também transmitida pelo Dermacentor nitens. E Babesia cabali, cujo vetor biológico e hospedeiro definitivo é representado pelo carrapato da orelha dos equinos, pertencente à espécie Dermacentor anocentor nitens. Sabidamente, o protozoário realizará transmissão transestadial e transovariana no carrapato. Sendo assim, larvas, ninfas e adultos do iquizodídeo atuarão na vinculação do agente a um novo hospedeiro vertebrado. A babesiose ou a nutaliose equina por Babesia equi ou Theileria equi, tá? Terá como característica pela ocorrência de febre, anemia e icterícia. Dentre os agentes da nutaliose ou babesiose equina está Babesia equi, que foi atualmente reclassificada para Theileria equi. Esta reclassificação, ela foi fundamentada a partir de características biológicas demonstradas pelo agente em questão. Então, sabe-se
que Theileria equi não demonstra capacidade de realizar transmissão transovariana no vetor, bem como apresenta o comportamento de infectar e replicar inicialmente no interior de linfócitos. Características estas não compatíveis para o gênero Babesia. Daí, então, a necessidade da reclassificação taxonômica. Além dos sinais e sintomas previamente falado, a nutaliose ou babesiose equina, em casos graves, poderá ainda cursar com quadro de hemoglobinúria, edemas, sintomas neurológicos, aqui principalmente em consequência a Theileria equi, e abortos em consequência da transmissão transplacentária. Então aqui, olha, demonstrando clinicamente uma conjuntiva amarelada típica de quadros de icterícia, bastante comum das infecções. Bom, este artigo, então, caracteriza, a partir de um relato de caso, a ocorrência de transmissão congênita de Theileria equi em potros puro sangue lusitano, né? Diagnosticados aí mediante a testes moleculares, ok? Utilizando aqui amostras de sangue desses potros. O diagnóstico ele é estabelecido através da interpretação dos sinais e sintomas clínicos demonstrados pelo paciente associados à presença de carrapatos vetores. Porém, o diagnóstico clínico é meramente especulativo. É necessário atrelá-lo a um diagnóstico conclusivo, baseado aqui por métodos laboratoriais diretos e indiretos. Dentre os métodos diretos, destacamos aqui o esfregaço sanguíneo de sangue periférico e os testes moleculares baseados na reação em cadeia da polimerase. E como métodos indiretos, teremos aqui os testes imunossorológicos, RIF, fixação de complemento e a hemaglutinação indireta. Estes testes indiretos têm como princípio ou fundamento a detecção de anticorpos reativos e específicos anti-Babesia e anti-Theileria. O tratamento, então, poderá ser estabelecido
mediante administração de drogas babesicidas, como o imidocarb e o aceturato de diaminazeno, que é um derivado de diamidina, como visto. Além disto, o controle das afecções será realizado mediante o controle estratégico de carrapatos, através aí do uso de carrapaticidas, tanto no ambiente quanto no hospedeiro. Dentre os carrapaticidas, a cipermetrina e o fluazuron têm demonstrado uma certa eficácia. O fluazuron atua como um inibidor de crescimento. Então, inibindo com isto a equidise, o crescimento do carrapato. O controle do carrapato no meio, na pastagem, poderá ser ainda estabelecida através de manejos, como rotação de pastagem ou através do controle biológico, utilizando aqui formulações acaricidas com base de fungos entomopatogênicos, como é o caso de Bovéria baciana e Metarrhizium anisople. Esses fungos, entomopatogênicos, sabidamente apresentam grande patogenicidade ao Dermacentor, Rhipcephalus e Ixodes. Então, podendo ser aí empregado no controle da densidade vetorial. E evitar a criação de equinos junto com bovinos, já que o Rhipcephalus, Boófilos, Micrópolis é incriminado como principal vetor de Theileria equi.